Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gegin, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e ainda seguimos em mais uma semana de pré-verão infernal no Rio de Janeiro, dessa vez com um pouco menos de calor, mas ainda assim ainda atingimos os nossos 40 graus de cada dia. E por conta disso eu já peço desculpas caso vocês estejam ouvindo ao fundo o barulho do ventilador e tal, porque infelizmente não tem como gravar um podcast de 15, 20 minutos sem utilizar qualquer tipo de refrigeração, seja um ar-condicionado ou um ventilador. Então eu imagino que vocês vão entender. Bom, o que acontece? Nessa semana nós tivemos um feriado na segunda-feira, e então por conta disso o podcast não foi lançado na terça, mas sim na quarta-feira. E esse podcast, como eu disse, é o que a gente vai falar sobre um assunto mais voltado ao ocultismo, e dessa vez eu tenho bastante coisa para falar, porque eu estava conversando nesses últimos dias. Como houveram muitos feriados, eu recebi visitas, falei com muita gente, inclusive algumas pessoas que são do meio mágico e que eu já não falava há bastante tempo. E uma coisa que eu percebi é o quanto as pessoas, quanto mais elas aprendem sobre magia, mais elas querem se afastar do dogma, dos cultos, das religiões e das práticas que a gente pode dizer padrão, quando a gente fala de magia em si. Então me vieram pessoas e fizeram uma pergunta muito simples, né? Mas normalmente elas querem fazer essa pergunta para alguém que já está há muito tempo praticando, que é aquela: eu posso fazer as práticas mágicas que eu leio nos livros, que eu vejo nos vídeos, nos podcasts? Eu posso realizar práticas mágicas mesmo que eu não participe de um coven de bruxas, ou de uma igreja de um Jesus, ou de um terreiro de mãe de santo, alguma coisa do tipo, ou sei lá, de uma sinagoga judaica? Eu posso ter a minha fé sem ter que necessariamente ter uma carteirinha de um clubinho específico, né, que ditaria as regras, o dogma, né, daquela fé? E isso é uma grande questão, que você sempre vai ter duas respostas. Você vai ter a resposta de quem já está lá dentro e que traz pessoas para esse culto e normalmente ganham com isso e levam como doutrina de vida aquilo. E a resposta dele sempre será: sim, você tem que fazer parte. Você tem que visitar o templo, você tem que seguir a doutrina, você tem que fazer a dieta, você tem que ler os nossos livros, você deve ir sim nas nossas palestras, nas nossas reuniões, no nosso culto. Você deve sim não participar do carnaval e ir para um retiro com a galera do nosso culto. E isso vai variar, seja para uma sinagoga, para uma igreja, para um templo espírita, para um terreiro de macumba, para um grupinho, para uma ordem mágica. Eles sempre vão te dizer que sim. O ideal é que você se afaste, né, das outras coisas e você se aproxime deles, que obviamente você vai ter mais acesso, porque você vai estar direcionado àquele culto, né? Ou aquela seita. Eu sempre adoro usar a palavra seita, porque a gente sabe que seita dá merda. E eles estão errados, ou eles estão sendo egoístas nisso. Na verdade, por lógica, não. Se vocês forem pensar no próprio Jesus Cristo, ele tinha lá a trupezinha dele, né? Ele andava com a galera dele, apesar dele não ter um templo nem nada do tipo, mas ele ia em determinados lugares para ficar lá, todo riponga, papeando com os seguidores dele. E ele falava assim para as pessoas que poderiam chamar mais pessoas para ouvir a palavra que era de Deus e que vinha dele, né? Ele falava a palavra de Deus. E bom, até onde a gente sabe, ele não falava muita merda. Muito pelo contrário, o livro dele vende bastante até hoje. E a gente sabe que não só Jesus fez isso, mas como vários outros profetas, messias, etc, santos e coisas do tipo, eles juntavam sim a galera deles e tentavam afastar as pessoas do mal, trazendo para o bem delas.
Então, obviamente, tirando todos esses cultos e modas pop que querem ser trevosos, e sim, o termo trevoso ainda existe, e para quem não sabe, um trevoso, ao contrário do que normalmente é tido, né, como um espírito maligno e tal, isso daí é um trevoso sim, mas o que a gente está citando é o trevoso, que é simplesmente aquele cara que quer chocar as pessoas. Normalmente ele é jovem, normalmente ele é revoltado. Então, tipo, se a família dele é toda católica, ele quer ser satanista, mesmo sem saber o que é satanismo. E aí, quando ele descobre, por exemplo, que o satanismo não é trevoso do jeito que ele queria, ele procura alguma divisão do satanismo que seja mais punk rock e menos filosófica. E isso é o trevoso. Então, sim, até os trevosos eles querem ficar cercados de pessoas parecidas com eles e tentar modificar essas pessoas para que elas pareçam cada vez mais com ela. Então, sim, sempre que você perguntar para alguém se é necessário você frequentar um templo, você frequentar reuniões, você mudar sua dieta, sua doutrina, seus hábitos, quando você entra em um desses grupos, sim, é necessário. Mas para você realizar práticas mágicas, independente de qual seja, é obrigatório que você esteja no meio desse tipo de público, a não ser que sejam rituais e práticas que são em conjunto, que são em grupo, em dupla, que seja, não. Você não tem a necessidade. Você pode sim estudar sobre um determinado ritual e falar um belo dia, agora eu vou praticá-lo. Você sabe se ele vai dar certo? Não. Mas vai por mim. 80% das pessoas que estão nesses grupos também nunca fizeram, cara. Entendeu? E muitos deles nunca viram acontecer também, porque hoje em dia esses grupos estão muito mais filosóficos do que práticos. Então sim, vocês vão encontrar um monte de galerinha de ordem e tal, Golden Dawn, vocês vão ver, inclusive, tipo, macumbeiro que nunca foi em terreiro, entendeu? Vocês vão encontrar satanista que nunca viu Satã, nunca falou com Satã e nem sabe o que é que o satanismo é de verdade. Assim como vocês vão encontrar um monte de evocador, demonologista que nunca trabalhou com nenhum demônio. Eles só estudam aquilo. E eles criam grupos de estudo, grupos filosóficos, grupos para que as pessoas possam conversar sobre o mesmo assunto sem que elas tenham que fazer isso de forma escondida, porque a gente sabe que ainda existe sim muita gente que, né, vira a cara e fala, pô, isso é muito estranho, o cara ele tá falando de demônios, ele tá falando de fantasma, ele tá falando de amuleto, ele tá falando de anel mágico, essas porra toda maluca. Os Wicca passaram por isso, apesar deles terem se tornado por mais chacota do que sofrido com isso, mas eles eram um grande exemplo disso. O que eles gostavam de fazer? Eles gostavam de ir pra floresta para adorar deuses célticos ou qualquer um do tipo, ou a própria natureza em si, os espíritos naturais. E eles gostavam de ficar lá papeando, ouvindo música, bebendo e fumando maconha e abraçando a árvore. E aí as pessoas tinham eles como que? Como doidos, entendeu? Por quê? Porque as pessoas não estão prontas para aceitar o que é diferente. Lembrando sempre que qualquer pessoa vai ser diferente para alguém. Então, para mim, um católico é uma coisa estranha, um judeu é uma coisa estranha. Por quê? Porque o meu meio não é esse. Eu acho um Wicca, entendeu? Mais comum do que um judeu, entendeu? Assim como eu acho um muçulmano algo muito, muito complicado de se entender. Quando eu acho que, por exemplo, sei lá, um satanista ou um luciferianista já não é tanto, entenderam? Então, sim, você vai procurar pessoas e elas vão dizer que você tem que entrar nesses grupos. Você não precisa. Para você fazer suas práticas, o que você precisa é de estudo. E é um conceito que existia muito lá na minha época, quando eu comecei a estudar com os meus 18 anos, que hoje em dia não tem sido tão levado a sério, que é o conceito do mentor ou do mestre. Todo mundo queria ter um mestre. E o que era um mestre? Um mestre nada mais era do que uma pessoa que tinha passado por mais experiências mágicas que você e tinha efetuado mais práticas mágicas que você. E ela, além de poder te ensinar, ela poderia observar os seus resultados
e te ajudar a definir se você estava tendo sucesso ou fracasso nas suas práticas. Lá na época do Orkut rolava muito isso, de pessoas adotarem seus neófitos, adotarem seus discípulos, seus alunos. Hoje em dia as pessoas vendem cursos, mas você vender um curso não é a mesma coisa da relação que existia entre mestre e discípulo. Você pode ir lá botar um curso na Hotmart, você pode botar um curso no seu site, você pode botar um curso no Facebook. Tem um monte de plataformas onde você pode escrever cursos, gravar vídeos, assim como eu gravo esses podcasts, e colocar lá como se fossem aulas. Isso são cursos, ou seja, tudo que você vai ter lá vai ser diferencial porque você está pagando para ter acesso. Mas qualquer pessoa vai poder entrar lá, vai poder ouvir ou ver todos os vídeos, ler todos os textos, baixar e imprimir os PDFs e ter os livrinhos na estante. E sim, aí alguns cursos ainda tem depois a área de perguntas, onde você vai conversar com a pessoa que dá aquela aula. Aquela pessoa é teu mestre só porque ela está conversando com você? Não. Porque a relação entre um mestre e um discípulo, um mestre e um neófito, é uma coisa muito mais pessoal do que uma relação que você teria com um professor numa faculdade, ou numa escola, ou num curso, certo? A relação num curso é mais de aprendizado. Um aprendizado que você vai tentar praticar em casa e tal. Boa parte do que vai acontecer vai ficar para você. Você não vai dividir com o seu professor desse curso e tu nunca nem viu o cara na vida e nem sabe se vai vê-lo e nem sabe se ele é real, certo? Porque hoje em dia, como eu disse, qualquer pessoa pode colocar um curso de magia na internet. Você não tem que ter doutorado, mestrado, certificado do MEC, nada disso para você botar um curso. Quando você ganha lá o seu certificado, é um certificado de que você fez um curso com aquela pessoa. Aquilo dali não tem validade nenhuma de forma acadêmica. Você não vira especialista em Goetia porque você fez um curso de Goetia de 3 semanas. Por mais que tu tenha um certificado disso. Então entenda que a relação entre mestre e discípulo já era uma coisa que duravam anos. E não tinha um prazo, ao contrário de um curso. Se você parar de pagar o seu curso, o seu o seu professor não vai mais te dar aula. A relação entre um mestre e um discípulo, ela é eterna até que eles se afastem por algum motivo. Seja porque o mestre morreu, ou porque o discípulo morreu, ou porque cada um teve que seguir um caminho diferente. Então rolava bastante aquilo do discípulo ter que ir conhecer o mundo e ele mesmo procurar suas práticas e anos depois ele encontrar o mestre, certo? Então entendam que essa relação é diferente, mas isso também não impede a pessoa de se auto-iniciar, que era uma coisa que também se falava muito lá na época de Orkut, quando eu tinha lá meus 18 anos e por aí vai. E o que era uma auto-iniciação? É basicamente uma coisa que não existe, porque a iniciação é quando você entra num determinado grupo, então você passa por uma ritualística para que você seja aceito naquele grupo. É como entrar num clube. Você ou paga para entrar num clube ou você passa por uma iniciação deles, pessoal deles. Uma auto-iniciação nada mais era do que o dia que você falava: cara, eu vou começar a praticar esses negócios porque eu acho que isso pode ser real. E aí era quando você pegava uns livros, começava a estudar, você se auto-educava e você modificava a sua visão de realidade para tentar acreditar que as práticas mágicas que você estava fazendo eram reais. Porque você tem que lembrar que normalmente boa parte das pessoas viveram uma vida inteira acreditando que mágica é coisa de filme. Ocultismo é coisa de filme de terror, certo? Magia e mágica é a mesma coisa, e que fantasma é só coisa de filme de terror, que demônio é coisa de filme de monstro. Então, quando uma pessoa chegava num dado momento da vida dela, que ela concluía que ela ia sair da caixinha e começar a acreditar que essas porra toda podiam ser reais, então era quando ela fazia sua auto-iniciação. Então ela poderia sim
comprar determinados livros que tinham lá rituais de autoiniciação, que nada mais eram que rituais de aceitação, normalmente para algum tipo de culto ou para algum tipo de entidade, algum deus, certo? Algumas práticas, algumas doutrinas, porque sim, a vida de uma pessoa que pratica magia, ela é diferente da vida de uma pessoa que não pratica nada. Muitas coisas são modificadas, não é nem um bicho de 7 cabeças, ninguém fica esquizofrênico, ninguém fica... sabe aqueles esotéricos doidos que a gente vê nas novelas e tal, que vira riponga, o caralho é quatro? Ninguém precisa ser assim para ter suas próprias práticas mágicas. A pessoa basta ser inteligente, estudar o que ela realmente gosta e saber o que ela gosta. E o principal da autoiniciação é ela não cair num placebo e simplesmente pelo fato de esperar muito algum resultado, ela acabar encontrando resultados onde não existe nenhum. E esse é um dos males que mais pega na galera jovem. Quando eu digo jovem, é entre 18 e 25 anos. Essa galera, vocês devem ter visto já muitos deles aí na internet, principalmente durante o período da pandemia. A gente teve uma explosão absurda de bruxos esotéricos, magos, grão-mestres e tal, que do nada concluíram que eles eram mestres dos magos hiper incríveis e que eles não faziam por mal, eles realmente estavam acreditando que toda a prática que eles faziam dava certo, porque eles eram fodas e pronto, porque tinham pessoas que eles jogavam milho para eles comerem, ciscarem no chão durante o período, né, do isolamento social. E aquele lance, o clássico, você bater palma pro macaco dançar, entendeu? Essas pessoas, elas podiam não estar percebendo, mas metade de quem estava lá estava rindo deles, estava achando graça. Por quê? Porque o conteúdo deles era fraco, era frágil, só que as pessoas não tinham mais nada que fazer, então, vamos ver esse doido falando. Então, muita gente que faz a autoiniciação, vamos botar assim, sofre desse problema. Elas acabam acreditando que estão atingindo alguma meta, quando na verdade elas estão simplesmente no placebo, se auto-enganando, porque muita gente que abandona as religiões padrão, né, católica, cristã, essas coisas do tipo, elas normalmente não se dão muito bem com família e sociedade. Então, por conta disso, elas procuram opções, né, onde elas possam se encaixar melhor. Então, por conta disso, elas entram na internet. Hoje em dia é muito fácil. E aí acaba encontrando uma goethe, acaba encontrando uma telha, acaba encontrando uma A, uma Otto, e por aí vai, fora todas as outras que você já conhece. Entendeu? Então essas pessoas, elas normalmente têm uma mente que pode ser muito influenciável. E aí também entra a questão desses grupos influenciarem a mente da pessoa. Quando você entrar lá, eles vão fazer com que você acredite que você é o crème de la crème do mundo. Você é o último mago, hipermago. E aí você vai entrar, você vai pagar a tua entrada, tu vai pagar a sua mensalidade, e depois de um tempo, eles vão começar a puxar tanto a tua orelha e obrigar tanto você a trazer mais gente, que você vai perceber que você não era isso tudo. Na verdade, era só um esqueminha de pirâmide que eles queriam que você entrasse para que você trouxesse mais gente. Seja porque você tinha grana, seja porque você é conhecido, ou porque você conhece muita gente, ou porque eles viram potencial em você. Então, você sempre vai ter que estar com a orelha em pé para ver se você está se enganando ou se alguém está te enganando. Então é melhor não fazer prática nenhuma. Aí se chama covardia. E se tu tá ouvindo esse podcast até aqui, você não é covarde, né? Então sim, vocês podem e devem fazer as suas práticas sempre que vocês puderem entrar em contato com pessoas confiáveis, que têm mais experiência que vocês, para bater um papo, para perguntar, para contar uma experiência, saca? E aí essa pessoa analisar e falar, cara, olha só, isso pode ser real, isso não pode, isso tá dentro do padrão, isso não tá. É para isso que as pessoas criam os grupos. Lá o nosso grupo do WhatsApp é basicamente para isso. A gente tem 2 grupos, um para ficar papeando e um grupo para falar de ocultismo. Então saibam disso. Vocês têm que entrar em contato com pessoas.
Ah, mas eu sou muito tímido. Então tá, cara, tu pode até fazer sozinho, mas aí você nunca vai ter a segurança de que o que você fez realmente deu certo ou se é só coisa da sua cabeça, certo? Bom, como eu disse, esse papo é muito longo e isso daí vai provavelmente continuar lá no grupo e a gente já tá batendo os nossos 20 minutos. Lembrando sempre que se você gosta muito do nosso conteúdo, o nosso canal aqui no Spotify, basta clicar no botão seguir, gente. É de graça. O Spotify já me mandou mensagem falando que eles já estão fazendo, né, a retrospectiva do ano e que é para eu chamar vocês para se inscrever, para que então eu possa chegar lá no top 5, né, de podcasts de magia e ocultismo do Brasil, sacou? Deve ser muito maneiro. E se tu gosta muito do nosso conteúdo, lembre-se sempre que a gente tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com, e a gente tem o nosso Apoia-se, que o link tá na descrição. O nosso Apoia-se e tanto o Pix, você pode contribuir com 5 a 50 reais. É doação. Então é assim, tipo, eu gostei desse podcast, vou dar 5 reais pra esse cara. Vou dar R$1 de Pix. Aí é com vocês. E se vocês doarem pelo menos 5 reais, vocês ganham o direito de pedir um tema, seja para um podcast, ou para uma matéria, ou até para a gente analisar um filme, uma música, uma série, ou até um conteúdo de vocês. Uma coisa que eu achei que me pediram e é interessante é a pessoa me mandar o relato dela e eu analisar o relato dela. Obviamente, se ela quiser que eu fale o nome, sim. Se ela não quiser, eu não falo, certo? Mas eu analisar a experiência que ela teve com determinado ritual para que então todo mundo possa discutir sobre aquilo, certo? Mas isso daí, como eu disse, eu não posso fazer com todo mundo porque senão a minha caixa de e-mail vai ficar lotada. Então, quem fizer uma doação lá, seja no Apoia-se ou no Pix, já pode fazer um pedido disso. E lembrando que estamos em todas as redes sociais do mundo e no imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, que é a nossa rede antissocial. Pode se inscrever lá, é de graça, e lá a gente pode postar o que a gente quiser, porque lá é para maior de 18. Então, valeu galera, rezem por nós para que esse calor vá embora e fortuna!